Nossa meditação de hoje à noite está em Filipenses, no capítulo 2. Nós vamos ler do 1 ao 4. Nosso texto está em Filipenses 2, do 1 ao 4. A gente vai estar falando sobre relacionamento cristão. Eu vou estar lendo na NVI, depois eu vou ler na versão viva, que vai nos ajudar um pouco mais a entender o assunto. Então a gente vai estar falando nesse assunto, o título de relacionamento cristão. Filipenses 2, de 1 a 4. Na NVI diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Na Viva diz o seguinte, na versão Viva: existirá algo assim como cristãos que se animem uns aos outros? Vocês me amam bastante para quererem ajudar-me? Significa algo para vocês o fato de sermos irmãos no Senhor, partilhando o mesmo Espírito? O coração de vocês está cheio de ternura e de compaixão? Então façam-me verdadeiramente feliz, amando-se uns aos outros e concordando uns com os outros de todo o coração, trabalhando juntos com um só coração, uma só mente e um só propósito. Não sejam egoístas. Não vivam para causar boa impressão aos outros. Sejam humildes, pensando dos outros como sendo melhores do que vocês mesmos. Não pensem unicamente em seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os outros e como que eles estão fazendo. Amém? Então, uma versão para nos esclarecer um pouquinho melhor sobre esse assunto de relacionamento cristão. Então, no texto que nós lemos, Paulo está falando com a igreja de Filipenses como que deve ser o relacionamento dos crentes no corpo de Cristo. Então, o assunto desse texto é isso: como é que deve se relacionar um relacionamento sadio dos filhos de Deus, dos crentes em Cristo Jesus. E o objetivo dele é mostrar que o relacionamento cristão é caracterizado por unidade no pensar, no amor, no espírito e nas atitudes. Então a gente vê que ele fala um só falar, um só pensar, um só amor, um só espírito, e ele fala também de uma só atitude. Então nós vemos que há uma preocupação do apóstolo em que a igreja, os salvos em Cristo Jesus, tivessem um relacionamento com essas características, né? Com essa unidade, e nós sabemos que essa unidade, Jesus já tinha deixado bem claro que o mundo conheceria os cristãos, os crentes, se eles fossem um em Cristo, um só, em amor, em unidade, em pensamento, como foi descrito pelo apóstolo Paulo. A gente sabe que no mundo atual, teve uma pessoa que disse o seguinte: ao menor sinal, eu já tenho aqui, irmão, obrigado, viu? Ao menor sinal de amor, retribua, ou ao menor sinal de caridade, retribua. Por que essa expressão? Ao menor sinal de caridade. O amor está tão escasso, esse cuidado, essa unidade no pensar, no agir, no cuidado, em tudo que foi falado aqui no amor, nessas atitudes,
ela está tão escassa, o mundo está tão contrário ao caminho do mundo, está tão contrário a isso, que quando a gente vê alguém praticando de verdade a vida de Cristo, sendo usado por Jesus para ser um verdadeiro cristão, isso choca, isso abala. Ou quando você vê alguém dividindo o pão de coração mesmo, fala, meu Deus, é raridade isso aqui, ó, o cara dividiu o pão, né? Alguém pagando a conta pelo outro, mesmo não sendo uma conta sua, ajudando alguém de coração, se voluntariando para ajudar alguém, se prontificando para ajudar, mesmo às vezes uma pessoa que você nem conhece, não é uma causa sua, mas quando algum filho de Deus, voluntariamente faz isso de coração, de verdade, usado pelo Espírito Santo, nós sabemos que isso causa um certo impacto, um certo espanto, porque não está sendo natural, é ao contrário. Se eu puder guardar para mim, só para mim, no meu egoísmo, na minha avareza, na minha cobiça, eu vou tentar guardar só para mim. O carro é só meu, a casa é só minha, a esposa e o filho, sabe, tudo é só meu. Então a tendência natural da gente, quando nossos pais no Éden pecaram, nós tivemos essa maldição dessa sementinha do pecado que veio de Lúcifer, e junto com essa sementinha do pecado veio ódio, veio a mentira, egoísmo, avareza, isso tudo do diabo, veio de Satanás. Então, se a gente está, como diz, vivendo isso veio do diabo. Então, ele conseguiu passar para Adão e Eva essa semente maligna, essa semente do mal, que por causa da queda, juntamente com os filhos que nasceram de Adão e Eva, veio toda aquela maldade no coraçãozinho do ser humano, já veio dentro. Então Caim já nasceu com ódio, com raiva, com ira, já foi lá, assassinou o seu irmão, e de lá para cá a gente está vivendo isso numa avalanche de cobiça, de avareza, de mentira, de egoísmo, de orgulho e outras coisas mais, de uma forma tão intensa que quando você vê alguém amando de verdade, você escandaliza, fala, meu Deus, eu vi alguém ali praticando um ato verdadeiro de amor. De amor. Então, quando o cristão de Deus, o verdadeiro filho de Deus, pratica a palavra de Deus usado pelo Espírito Santo, realmente é um caminho contrário ao caminho do mundo. Hoje em dia, dividir não é a ideia do mundo. A ideia do mundo é guardar. Guarda para você. Que a gente não sabe o que vem pela frente, né? A gente não tem ideia do que está vindo por aí. Então, guarda, faça uma poupança. E a ideia de Jesus qual que é? Quanto mais você divide, mais abençoado você é. Quanto mais você reparte o pão, né? Lembra que quando nós chegarmos lá no céu, o que vai ser levado em conta? Quantos pães você dividiu, quantas túnicas você compartilhou, quantas pessoas você visitou na cadeia, quantas, né? Lembra? Eu estava morto, estava nu, vocês me vestiram, estava ferido, vocês me visitaram no hospital. Então essas coisas, esse caminho é o próprio caminho de Cristo. É um caminho que a gente sabe que é um caminho de negar a si próprio, se abnegar, né? Negar os seus gostos, para ver o outro feliz, para ver o outro crescer, para ver o outro expandir. E o amor de Deus, ele nos dá essa bênção da gente poder participar na vida do outro e se alegrar, falar, meu, que bênção. Eu pude ser uma bênção na vida do meu irmão, para ele comprar a casa, ou para comprar o carro, ou para pagar uma conta. É um privilégio você ser esse canal, né? Nós oramos aqui, Senhor, que eu seja essa peça aí. O Senhor poder usar, falar, eu vou usar a sua vida para você abençoar a vida de milhões de pessoas. Não é só os daqui de dentro, é quem Deus, né, te dê essa bênção, esse privilégio. Deus quer nos usar, né? Quer nos ajudar a nós termos um relacionamento de acordo com a sua vontade, começando por nós, começando aqui por essa comunidade, que é a nossa casa, que é a nossa família. Se nós não nos relacionamos, né, bem aqui dentro, imagina lá fora. Né? Se na minha família eu não me relacionar bem, como é que eu vou me relacionar bem com outros? Né? Se eu trato mal a minha esposa e meu filho, eu vou tratar mal o resto do mundo inteiro. Né? Então, primeiro, como diz a Bíblia, nós temos que cuidar primeiro dos da fé, daqui de casa, fazer a lição bem feita aqui dentro, e o mundo, com certeza, quando nós tivermos a bênção de ajudar essas pessoas, de abençoar alguém, eles verão que Deus está conosco, né? A glória de Deus está sobre nós. Falar, olha esse povo aí, da Igreja Batista das Boas Novas, que povo maravilhoso, né? Que povo animado, que povo feliz, que povo abençoado.
E não só pela recepção, mas eles vão ver pelas nossas atitudes, né? E pela participação na vida dessas pessoas. A nossa mensagem central é a seguinte. Só lembrando que quando nós falamos em trilhar a carreira cristã, essa vida de abnegação, essa vida aí, nós estamos trilhando o próprio Cristo. Ele é o caminho. Nós aprendemos de Jesus e praticamos o que ele faria. É isso. Então, trilhar a carreira cristã é seguir os passos do Mestre Jesus. Ele é o rei, nós estamos no seu reino, nós somos seus súditos, e nós vamos seguir as suas pegadas, seguir os seus passos. Então, ele é o caminho, ele é a porta, nós faremos o que ele faria. É só isso. Ele perdoou, nós perdoamos. Entendeu? É muito simples. Então, nós vamos seguir exatamente o caminho que é o próprio Cristo, e isso nós sabemos que do nosso jeito não funciona. O pecado ele atrapalha esse andamento aí, esse andar com Jesus. O nosso pecado vai ter que ir para a cruz, já vou até finalizar esse assunto. O pecado tem que ir para a cruz, tem que morrer, tem que ser mortificado, e a Bíblia só tem 2 caminhos para o pecado: a mortificação e a cruz. Quer dizer, em outras palavras, a morte do mesmo jeito. Ou crucificai, ou mortificai. Então sempre fala, mortificar os feitos da carne, crucificar os feitos da carne. Então assim, cruz é morte, não há solução para o nosso pecado. Qualquer raiz de amargura, de cobiça, qualquer coisinha dessas tem que ir para a cruz, senão vai atrapalhar a sua carreira cristã. Você não vai conseguir viver a vida que Jesus tem para você viver, para você trilhar nele, porque esse fardo do pecado vai te atrapalhar, vai nos atrapalhar. Então nós temos que verdadeiramente lançar fora toda essa carga, né, do mal, pedir para Deus: me limpa, Senhor, me limpa de todo o lixo do pecado e nos use. Amém? Então a mensagem central diz o seguinte: sem unidade não há relacionamento sadio na igreja. É isso que Paulo estava falando aqui. Um só pensar, uma só atitude, um só amor, um só espírito. Então, sem essa unidade, não há como uma igreja, um grupo desse porte, se relacionar de uma forma sadia. Imagina, nós vamos pintar a igreja de azul, mas aí a metade da igreja fala: não, nós queremos amarelo. Vai dar certo ou não? Não vai. Você entendeu? Uma coisa simples para pintar a igreja. Então a gente tem que ter essa direção de Deus na palavra de Deus, não em coisas simples. Tem coisas que dá para resolver aqui, faz uma votação, resolve, mas na direção em coisas espirituais, né? Seguir os passos do mestre, fazer o que ele faria, investir onde ele investe, né? Prestarmos atenção ao que é prioridade para ele, já que o reino é dele, a glória é dele, a igreja é dele. Nós vamos seguir os passos dele, a direção dele. Para isso nós temos que estar em uma harmonia, um só espírito, uma só direção, todos, né, seguindo os passos do mestre, aí através do Espírito Santo. Sem isso a gente não vai conseguir viver a vida de Deus. Sem o Espírito Santo não tem como. Então, a mensagem central diz: sem unidade não há relacionamento sadio na igreja. Vamos todo mundo junto? 1, 2, 3. Sem unidade não há relacionamento sadio na igreja. Amém? Então temos que ser unidos. Como podemos desfrutar de um relacionamento sadio na igreja de Deus? Como é que a gente pode desfrutar desse relacionamento sadio? Nosso texto, nós lemos aí, fala assim, ó: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Então ele começa com ter o mesmo modo de pensar. Então nós precisamos promover isso. Nós precisamos fazer com que isso aqui aconteça. Ter o mesmo modo de pensar. Precisamos nos unir e falar: Espírito Santo, nos ajuda. Nos ajuda. Se cada um está pensando de um jeito, nós temos que unir e falar: Senhor, não é do meu jeito, não é do meu querer, mas é do teu querer. Nos ajude como família, como igreja, a termos o mesmo modo de pensar. E nós vamos pensar o que Ele quer que nós pensemos. Por isso que nós temos que conhecer as palavras do Senhor, porque é elas que vão se tornar vivas dentro de nós.
É elas que vão se tornar um alimento vivo dentro de nós. Aqui são letras, mas quando o Espírito Santo transforma isso em alimento, realmente ela nos dá vida, ela nos cura, ela nos faz viver a vida de Deus de uma forma que as pessoas aí fora falam: meu Senhor, que igreja maravilhosa. Eles são maravilhosos, não são só de falar. Você vai lá, você sabe que o amor flui, a cura, a bênção de Deus flui, por causa desse mover de Deus em nós. Então, nós precisamos promover isso, ter o mesmo modo de pensar, a mesma unidade no pensamento. Significa, o mesmo modo de pensar, significa que devemos ter uma predisposição para harmonizar com as ideias e mente dos outros. Sem isso, fica difícil uma harmonia no grupo. Infelizmente, alguns têm uma predisposição para ser contrário a qualquer pensamento que não seja o seu próprio. Ah, não é do meu gosto, não é do meu querer. Não concordo. Não concordo. Já estou votando não antes de continuar. Então, às vezes, traz alguma coisa para a igreja, alguma coisa de Deus, que vem para o coração. A pessoa, antes de acabar de falar do projeto, fala: não concordei, não concordo, não. Eu acho que desse jeito não vai dar certo. Então, nem começamos a discutir o assunto, a pessoa já tem uma predisposição para falar: eu acho que não vai funcionar não, desse jeito aí não vai não. Vai dar tudo errado, você presta atenção para você ver. No final vai dar tudo errado. E olha que eu avisei antes, a pessoa ainda solta uma maldição, né? Eu avisei, quando tiver tudo errado, você vai, não disse, não falei. Então, temos que ter um cuidado, porque a igreja de Jesus ela é movida pelo Espírito de Cristo. E com Deus não há esse negócio, em Deus, na cabeça de Deus, não tem derrota, isso não existe para Deus. Impossíveis, não existe. Com Deus é assim: já deu certo, o irmão já foi curado, já deu certo, a porta já foi aberta de emprego, obrigado, Senhor. Já deu certo, o morto já levantou lá no caixão. Sabe assim, com Deus não há impossíveis para Deus. Não há barreiras para Deus. Se Deus quiser, estalou o dedo, faz tudo de novo. Inclusive nós, se quiser, vira um pó só, vamos fazer tudo de novo, ver se faz, sabe? Deus tem esse poder. Então, com Deus, nós precisamos entender que Ele é o nosso Criador, mas também é o nosso Pai. É o nosso Pai. E, além de ter um ciúme por nós, como filhos, nesse cuidado de Pai, Ele quer que nós sigamos os seus passos e sejamos unidos. Que não tem coisa pior que uma família que os filhos não se batem, não se entendem. Eu já puxei a faca, as peixeiras, muitas vezes, rastei na Medina para minha irmã do meio. Ela, quando arrumava a casa, ninguém entrava na casa. Se ela arrumar, a Mariluz arrumou a casa, quem entrava na casa? Ninguém. Então tinha que esperar o dia que ela falasse: não, agora todo mundo pode entrar. Aí todo mundo te pedia entrar. Mas se você quisesse entrar antes, não dava. Então eu quebrava as janelas, quebrava na pesada mesmo, assim, para você ver que eu sou bem calminho. Eu quebrava, quebrava a janela, quebrava a porta e arrastava para falar assim: se você não entrar agora, você vai ver se eu não te estribucho nessa peixeira. Você entendeu? Então a gente imagina meu pai e minha mãe muitas vezes choraram por ver aquela desavença entre os irmãos, às vezes por coisinha. Uma vez eu comprei muitas coisas gostosas, assim, bastante coisa mesmo, e chamei um amigo meu, alguns amigos sempre chamavam, mas não teve um dia que eu fiz pirraça. Fiz um banquete e falei assim: meus irmãos, todo mundo lá fora. Aí ficava tudo da porta assim, olhando. Meu pai e minha mãe, às vezes, eu falava: pode pegar aqui, mas nesse dia eu fiz. Aí meu pai falou assim: se for para você fazer isso de novo, né? Tipo assim, sabe? Ele chorou. Ele falou assim: não faça mais nunca isso aqui na frente dos seus irmãos. Porque aquilo cortou o coração dele. Vendo os irmãos tudo na fila olhando assim, e nós, assim, na calma, 2 horas lanchando, tipo, sabe? Quando você compra 3 queijos, muito lindo. Uma coisa maravilhosa. Então isso acaba. Imagina o pai olhando aquilo ali e falando aos irmãos lá na porta, querendo desfrutar daquela bênção aí, né? E eu falei: aqui vocês não tocam o dedo. Eu vou comer esses queijos tudo sozinho. Então, realmente para Deus, imagina Ele olhar nós como uma família e os irmãos não estão se entendendo, não há o mesmo amor, o mesmo espírito, uma mesma unidade. E às vezes um projeto que é de Deus não vai para frente. Que a metade vota a favor, metade vota contra, sabe assim? Então nós temos que ter muito cuidado com isso aí. Uma disposição, uma predisposição, nós temos que, para harmonizar, para ser um só pensamento e
Se abnegar, às vezes, fala assim, eu não concordo, mas vou ficar com isso para mim. Se eu tiver errado, transforma o meu coração. E se eu tiver certo, me dá paz, me ajuda a ser uma bênção na vida dos meus irmãos. Às vezes você tem que se calar, tem hora que você tem que engolir, falar, eu estava certo, mas sabe assim? Então, Deus nos dê crescimento nisso. Segundo, para desfrutarmos de um relacionamento sadio, nós precisamos promover ou ter o mesmo amor. Então, nós lemos lá que é: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar e o mesmo amor. O mesmo amor é uma predisposição que nós devemos ter para viver em amor como uma verdadeira família. Uma só fé, um só coração, um só amor. Por que a gente fala predisposição? Não espera, irmão. Irmão, você precisa amar. Pastor Tomé, você tem que me amar, querido. Você dá para ser usado por Deus, sabe? Não pode, não tem que esperar. É você que tem que se predispor. Senhor, me ajuda a amar meu irmão. Eu sei que é difícil amar a Sil. Meu Deus, como é difícil amar a Silvana. Silvânia. Mas você tem que falar: Deus, me ajuda a amar meu irmão. Amar todos, sem distinção. Então nós temos que ter essa predisposição de se colocar nas mãos do Senhor. Nessa área eu não consigo muito, mas me ajuda para que eu possa amar, possa cuidar bem dos meus irmãos. E depois a gente sabe que vai cuidar bem também dos que Deus coloca nos nossos caminhos, de fora. Mas se não cuida bem aqui dentro, vai cuidar bem de quem? Não vai cuidar bem de ninguém. Se nós não cuidarmos bem uns dos outros aqui dentro, esquece você pedir para Deus. Deus não vai colocar mais ninguém na sua vida. Não coloca mesmo. Isso não é profecia, não. Ele não coloca. Deus não faz isso. Se você cuida bem aqui dentro, ele começa a colocar os de fora também para você cuidar. Ele cuida bem dos irmãos, aí ele coloca os de fora. Agora, se você não cuida bem da sua família, então você esquece esse negócio de pedir. Deus usa a minha vida lá fora. Deus fala: filho, cai fora. Cai fora. Eu vou honrar aqueles que me honram. A palavra de Deus diz: eu honrarei os que me honram. E os que me buscam, eu vou me apresentar a eles. Eis-me aqui. O próprio Deus fala isso. Então ele vai honrar quem honra ele. Quem não honra, ele fala: filho, você está dizendo que é cristão da boca para fora, mas você não me conhece. Né? Então nós precisamos conhecer o nosso Deus. Segundo, aí nós vimos que é uma predisposição para vivermos como família. Um amor verdadeiro, não um amor fingido. Um amor verdadeiro. Tem que tirar do bolso para ajudar o irmão? Vamos tirar do bolso. É doído? É doído. Às vezes está naquela semana, naquele mês, que não dá, mas você tem que lembrar que o que nós temos não é nosso. Nem o salário, nada é nosso. É tudo dele. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, inclusive o salário do mês. Você falar: filho, eu quero o salário todo. É o salário todo, está aqui, pai. Ele tem poder de fazer 1000 salários desses para mim, assim, do pó da terra? Tem, se ele quiser, pode. E se ele não fizer, a ele a honra e a glória, independentemente do que ele fizer, do que ele não fizer. Ele é o dono. Ele é o dono. E ele cuida de nós. Fique tranquilo, porque se ele cuida dos passarinhos, né, das borboletas, de tudo quanto é coisa, você acha que você vai deixar você passar fome? Esse mês, olha, eu confiei em Deus, passei fome. Já aconteceu isso aqui com alguém? Você confiou em Deus, obedeceu ao Senhor para abençoar a vida de alguém e passou fome? Não acontece. Porque Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você está pensando. E quanto mais, como diz 2 Coríntios, quanto mais você semeia, mais você colhe, mais... E o celeiro não para, né, Fabinho? Não para nunca. Quanto mais você investe na vida dos outros, mais Deus investe na sua vida, né? Como o pastor Tomé fala. E é uma maravilha você ver Deus investindo na sua vida de uma forma maravilhosa, abundante. É saúde, é emprego, é família, é alegria, é paz. E fala: meu Deus, que maravilha, como é bom te servir, Senhor, que maravilha. Você poder dormir tranquilo todos os dias. Todos os dias. Não é um dia ruim, um dia bom. Todos os dias você dorme tranquilo. Nos braços do Pai, no colo do Pai. Sabendo que uma mão tão poderosa está sobre você assim, ó. Você está dormindo naquela mão poderosa. Te guardando, te protegendo. E quem pode tocar em você? Quem? Ninguém. Ninguém. Então nós temos esse amor de Deus, esse cuidado de Deus. Em terceiro lugar, para desfrutarmos de um relacionamento sadio, nós precisamos promover, ou ter, no caso aqui seria melhor, um só espírito, né? Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e um só espírito.
Esse um só Espírito é o mesmo, esse Espírito aqui no minúsculo, é o mesmo ânimo, o mesmo propósito, um só Espírito, uma só motivação. Vamos, vai dar certo. Já deu, com Deus já deu certo, não vai dar certo. Não tem como dar errado. Essa construção já foi feita, os acabamentos já foram feitos, já deu tudo certo. Nós só precisamos seguir a direção e obedecer. Se Deus falar ajuda, contribui, sabe assim? Precisamos nos dispor, porque senão, não deu certo, não, acho que não era de Deus, é porque você não se dispôs. Sabe, aquele irmão, o crente que não participa, fala, não deu certo não, mas também, irmão, né, não se dispôs, não participou, então todos segurando as cordas, sabe? Todo mundo, não tem como dar errado. Com Deus já deu certo, com a bênção de Deus, um só Espírito, já deu certo. Nós vamos nos esforçar para alcançar os mesmos objetivos juntos. E Deus vai dar essa direção, não só nas construções, nos investimentos que a gente vai fazer, mas Deus já nos deu as condições. E nós vamos trazer essas bênçãos do céu para a terra, em nome de Jesus. Nós vamos trazer pela fé. Nós vamos trazer, essas bênçãos já são nossas. Vocês foram abençoados com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. E nós, pela fé, nós vamos arrastar esse monte de bênção, colocar aqui em cima do altar e falar assim, está aqui, está aqui. E o que vocês ligarem na terra, vocês ligarem aqui na terra, será ligado no céu. Quem liga? Nós. Nós não ligamos nada. Deus fala, fazer o quê, né? A igreja do lado ali ligou. Vocês não ligaram porque não quiseram. Porque quem ligar com fé, o que vocês ligarem será ligado nos céus. Quem liga somos nós, a igreja que liga. Deus nos deu essa bênção. E por isso que o Senhor Jesus fala que vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Ele ficou 3 anos, deu para fazer coisa para caramba. Mas a igreja está há quanto tempo aqui na terra? Dá para fazer muito mais em volume, muito mais. O próprio Deus está conosco, nos dando todos os recursos para que nós possamos fazer obras maiores, alcançar mais pessoas, ir em lugares mais longe. Ele sozinho não dava, às vezes dava para ir de Nazaré para Jerusalém, mas nós podemos atravessar de avião, ir para a África, ir para a Ásia, nós podemos ir a lugares mais distantes e fazer obras grandiosas, porque quem faz é Deus através de nós, não é nós, é Ele através de nós. Nós só precisamos ter esse relacionamento sadio para que Ele possa nos usar como um corpo. Fala, eu vou usar esse corpo e Ele nos usa. Então, em quarto lugar, precisamos precisamos ter uma só alma. Precisamos ser verdadeiros amigos, ter esse laço de alma e não colegas de banco da igreja. Eu vi o irmão lá, o colega, né? Tudo bom? Tudo bem? Como é que está a família? Beleza. Então, não é para ser colega de banco da igreja. É para ter uma só alma. Irmão, se você chorar, eu choro junto. Se você pular, nós pulamos os dois juntos aqui. Entendeu? É uma só alma, uma só alegria. Com um corpo, um verdadeiro corpo. Então, nós precisamos estar ligados pelo amor de Cristo. E aí, por essa ligação que é o Espírito Santo através de nós. É um poder, um amor maravilhoso que nos une, que nos liga. E isso é fantástico, isso é muito maravilhoso. Quando nós podemos sentir e ser abençoados, né, através do toque, da oração, das palavras uns dos outros. É uma maravilha. Vamos à aplicação prática. Eu coloquei aqui você, mas eu mudei para eu, você, nós. Tá bom? Então, só para vocês entenderem, você tem promovido entre os crentes aqui da igreja local, a unidade no pensar, no amor, no espírito e na alma. Então esse você seria, eu tenho promovido isso, a unidade. Eu tô participando de uma forma que isso aqui venha a ser uma verdade no nosso meio. Eu sou participante disso aqui. Eu tenho sido um agente que promove a paz, que promove o amor, ou eu fico de boa no meu cantinho isolado? Então nós temos promovido isso entre nós. Então pense aí. Suas motivações são egoístas? No texto que nós lemos, está lá no versículo 3, diz assim: nada façam por ambição egoísta. Lembra que eu falei? Ambição vem do diabo. Egoísmo, orgulho, cobiça, mentira, avareza, prostituição, tudo isso aí vem do diabo, vem direto do diabo.
vem de Satanás mesmo, não vem de Deus. Então o Paulo deixa bem claro, nada façam por ambição egoísta. Tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, nada feito. Então, suas motivações, quando você vai fazer alguma coisa em prol do corpo de Cristo, nós estamos falando de relacionamento aqui no corpo, na nossa família aqui, Igreja Batista das Boas Novas. Suas motivações, a minha, a nossa, são egoístas? Você só pensa em você mesmo? Se não for do seu jeito, não vai dar certo? Você, eu, nós, né? Nós só fazemos as coisas por ambição. Tipo assim, eu levo alguma vantagem nisso aí? Ambição nesse sentido. Eu vou ganhar alguma coisa, nós vamos fazer um mutirão ali. Mas vai dar alguma gorjeta para quem vier fazer o mutirão? Eu vou ganhar quanto? Quanto é que vai? Então, tem algum interesse? Se não levar vantagem alguma, e aí? Se você vai participar? Então, nós temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente não dá o braço a torcer, porque nós temos aquela ambição egoísta, aquele orgulho e a ambição e o egoísmo de querer levar vantagem em tudo. Se eu não levar vantagem, então não vou participar. Não vai dar não, irmão. Dessa vez não vai dar não. E da outra vez também, e por aí vai. Você tem praticado o altruísmo? No versículo 4 fala assim, ó. No versículo 3, final do 3. Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Então você tem praticado o altruísmo, ver o irmão crescer e falar, olha que bênção, você não sabe a alegria que Deus me deu de ver aquele irmão crescendo, de eu poder ser uma bênção na vida dele, meu, que bênção, se eu puder investir na vida de outros irmãos, olha que maravilha, Deus dá-me condições para eu poder ser uma bênção na vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Dá-me riqueza, dá-me prosperidade, dá-me saúde, dá-me fé, para que eu possa investir na vida de cada um, não só financeiramente, mas do jeito que Deus mandar, você investe. Então, você tem praticado esse altruísmo de ver o outro feliz, falar, a minha alegria é ver o outro sorrir, é ver o outro feliz. Ou se o outro estiver feliz, fala, como é que faz? Eu não sei fazer cara feia. Mas a gente precisa ter isso no coração, pedir, Deus, me ajuda a me alegrar com meus irmãos. Me ajuda a pular quando ele pular de alegria. Pular junto, vamos pular junto. Vamos fazer um baião de 2 junto, né? E vamos comer nós dois, não, nós dois sozinhos não. Vamos dividir com nossos irmãos, não, vamos fazer 2 tachos de cobre daqueles grandão. Você entendeu? Então você tem que ter esse altruísmo de considerar os outros superiores a si mesmo. O que Cristo fez? Nós lemos hoje aqui na abertura que Cristo se esvaziou, o caminho de Cristo. O homem quer ser Deus, Satanás quer ser Deus, quer ser adorado, quer ser honrado, quer todas as riquezas para ele, quer todo mundo aos pés dele. E Jesus, que era o próprio Deus, ele queria ser o quê? Servo. Ele se esvaziou, se humilhou, foi como um servo, como uma ovelha muda até o matador, até a morte. E morte de cruz, fala, Pai, eis-me aqui, né? Cumpra em mim o teu querer. Não faça conforme o meu querer, mas faça conforme a tua vontade. Até no último minuto falou, se for possível, passa de mim esse cálice, tudo aquele sofrimento, sem que eu beba. Mas não faça a minha vontade, mas faça a tua. E nesse momento, com certeza, Deus se calou. Não teve resposta para aquela oração. Quando ele falou, se fosse possível, passa de mim. Deus se calou. Eu creio que Deus chorou. Porque Deus tem alma. Eu creio que ele chorou. A gente vê o diabo destruindo milhões de pessoas porque ele não tem alma. Ele não tem alma. Então a gente vê muitas vezes o diabo destruindo crianças em feitiçarias, em magia negra e outras coisas, destruindo mesmo, cortando em pedaços, oferecendo aos demônios. Falam, gente, quem faz isso não tem alma. A pessoa usada pelo diabo não tem um pingo de sentimento na hora que está fazendo aquilo. Então muitas coisas absurdas eles fazem, porque não existe um pingo de amor de Deus no coração. Então nós temos que
pedir para Deus para que Ele possa nos ajudar a viver a vida de Jesus, o amor de Cristo, porque o mundo jaz no maligno e está mergulhado mesmo num caos de perdição, de ódio, que se puderem, as pessoas se matam mesmo, as pessoas passam a perna, as pessoas mentem para ficar ricos, a ambição é para derrubar o outro, para pegar a posição do outro, e a gente vê isso de uma forma tão absurda, mas que o Senhor possa nos ajudar a nós praticarmos esse altruísmo. Meu irmão, meu Deus, me ajuda para que o meu irmão cresça, para que o meu irmão ele seja íntimo do Senhor, e que eu também possa crescer, e nós possamos juntos adorar o Senhor, nós possamos juntos viver a tua vida, a vida de Deus, que é uma vida maravilhosa, não tem preço que paga, essa vida que Deus te deu, essa vida eterna, né? Eu dou sempre o exemplo do sono. Não tem coisa melhor que você dormir tranquilo 365 dias. Não é um mês que eu dormi tranquilo, foi o ano todo que eu dormi tranquilo, no colo do Pai, nos braços do Pai, com cuidado do Pai. Mesmo que às vezes a gente esquece, às vezes a janela aberta, a porta aberta. Quantas vezes não já esquecemos a porta aberta, a janela? Mas o cuidado é dele, a proteção é dele. Então não tem coisa melhor que nós vivemos a vida dele, sermos, né, e vermos o irmão crescendo, sendo essa bênção, como Jesus fez por nós. Falou, eu tô chorando para que meus irmãos possam sorrir. Eu estou me humilhando até a morte de cruz, lavando os pés dos discípulos, descendo a mais baixa posição que havia na época, que era ser escravo dos escravos, para lavar os pés, para que os irmãos, né, adotivos do Pai, os que forem salvos, fossem tratados como príncipes. Olha que bênção. Você é tratado como um príncipe, mas para você chegar nessa posição, alguém teve que se rebaixar, se abnegar, né? Ele se abnegou completamente da posição dele. E nós vemos que realmente o próprio inimigo tentou colocar o dedo na cara dele. Se você é o filho de Deus, né? Até no momento da tentação, ele tentou menosprezar, rebaixar, tentou desafiar o próprio Filho de Deus para ver se ele se revoltava, falar, sou mesmo, cala sua boca e cai fora daqui, sabe assim? Tentou fazer de tudo para ver se ele saía dessa situação, dessa posição de submissão ao Pai e falar assim, eu sou mesmo, e vamos acabar essa história agora, né? Mas ele foi humilde, calado como um cordeiro mudo, aguentando tudo até o dia que aconteceu na sua ressurreição, isso aqui que está escrito, porque Deus o exaltou e lhe deu um nome acima de todo nome, e diante do nome de Jesus, todo joelho vai ter que se dobrar, diante do nome dele. Todo joelho vai ter que se dobrar. O universo inteiro vai ter que se dobrar, diante do nome dele. E vai ter que confessar que só Jesus é o Senhor de tudo, de todos, eternamente. Amém. Indo para o inferno ou desfrutando da vida eterna em Cristo, todos vão ter que declarar que só Ele é o Senhor. Então nós precisamos praticar esse altruísmo considerando os outros superiores a nós mesmos. Ficar feliz, se envolver, buscar não só os nossos interesses, mas o interesse de cada um dos irmãos. Nos preocuparmos, irmão, como é que está a sua vida? Como é que você está? Procura, cada um ajudando o outro, nós vamos conseguir todos se ajudarem. E às vezes não dá para a gente ajudar sozinho, a gente junta com os outros, vai, irmão, você me ajuda para a gente ajudar o irmão? Porque esse mês não dá, o irmão está passando necessidade, precisa de uma cesta básica. Então a gente vai se unindo e um vai ajudando o outro. Às vezes não dá para ajudar sozinho, mas eu posso chamar os irmãos, no caso dos homens a gente sempre faz isso, né? Junta na salinha, fala, irmãos, fulano tal precisa de ajuda. E a gente vai lá e todo mundo ajuda com um pouquinho. E dá para fazer, dá para nós vermos os irmãos, né, crescendo e se fortalecendo, nós todos vamos ficar felizes. Amém? Vamos agradecer, queria louvar a Deus, queria fazer uma oração agradecendo e pedindo que o Espírito Santo possa de uma forma maravilhosa, e de uma forma com muito amor, com muito carinho, nos ajudar nesse relacionamento sadio. É o sonho do Pai, é o sonho de Deus. Deus usou a vida do apóstolo Paulo para descrever esse relacionamento, e que Deus possa realizar isso nas nossas vidas, tá bom? Vamos orar, vamos ficar de pé? E você
vai orar assim: Senhor, me ajuda a ser uma bênção na vida do meu irmão. Nós começamos essa mensagem pedindo: Senhor, eu quero ser essa peça que funciona na vida do meu irmão. Lembra? Nós oramos, nós vamos orar a mesma oração pedindo para cada um no seu particular que você seja essa peça que ama, que participa, que se envolve, que tem uma predisposição para abençoar a vida de todos os seus irmãos, de todos aqui e os que Deus colocar no seu coração aí no mundo afora. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos ser essa peça que funciona, Pai. Até aquele dia que o Senhor voltar e nos levar para o Senhor. Nós já somos um contigo, nós já vivemos a tua vida, nós já desfrutamos dessa bênção da vida eterna, mas nós pedimos que o Senhor possa nos dar unidade, o Senhor possa nos dar esse coração do Pai, um coração que ama, um só Espírito, uma só fé. Ó Pai, atitudes, ó Deus, que revelam Cristo em nós, como um só corpo. Pai, o Senhor possa nos ajudar a pensarmos aquilo que o Senhor quer que pensemos, a agirmos e termos o mesmo ânimo, a mesma motivação, ó Deus, dentro daquilo que o Senhor quer que nós tenhamos. E aquilo que não for do Senhor, nós pedimos: tira do nosso caminho e nos ajuda, Pai, a prosperar em todas as áreas. Na escola bíblica, Pai, nos ajuda a crescer no conhecimento do Senhor, na construção, em todas as áreas que o Senhor nos dê a oportunidade de nós nos envolvermos. Nós pedimos: usa-nos conforme o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer, para a honra e glória do teu santo nome. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.